estão? Esse sábado. Vamos louvar ao Senhor então. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Vamos colocar de pé para louvar. Já é o primeiro já. Esse é um pouquinho mais animado. É um medley. Quão bom. Se prepara, pessoal. Na hora que começar, vamos sair apertando a mão um de cada um. Abraço e sorriso, hein? Bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. O amor sem Deus tão passageiro é, mas o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Morrerá, não morrerá, é algo que jamais morrerá. Sim, o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Satisfação é não ter medo, pois no Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Sim, o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Amém, Senhor. Alegramos então, todos sorrindo, felizes. Vamos agora cantar Saudade do Inário. Saudade
dia, um feliz sábado. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. É muito bom que você ouviu a voz do Espírito Santo e ele te trouxe até aqui, né? Porque quando estamos na casa de Deus, podemos ter a certeza de que estamos no melhor lugar do mundo. E isso é muito bom estarmos aqui unidos, né? Para juntos aprendermos a palavra do Senhor. E para quem nos assiste também pela live, então, seja muito bem-vindo e faça um propósito de estar aqui conosco também. Nós temos cultos aos sábados, às 9 horas da manhã, no domingo, às 19h30 e na quarta-feira, às 20 horas. Você é nosso convidado especial. Olha o que diz a palavra de Deus em Isaías 65, no verso 24. Ali diz: antes mesmo que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. É linda essa promessa, não é? Maravilhosa. E Deus deixou para mim e para você, para que ela possa nos fortalecer. Quando nos colocamos na presença do Senhor, quando oramos a Ele, entregamos a nossa vida aos cuidados dEle. Ele é maravilhoso porque Ele sabe de toda a nossa vida. Ele conhece a nossa vida, a nossa história. Ele conhece a vida de cada um que está aqui. E antes mesmo de nós fazermos a nossa oração, porque a palavra dele diz, estando ainda nós falando, ele já nos ouve. E a gente pode contemplar os efeitos da oração. Nós tivemos essa semana passada, desde a semana passada, a gente está orando pela Luísa, né? E pela graça do nosso bom Deus, ela está melhorando cada dia mais. E com certeza nós vamos testemunhar aqui das bênçãos. Então, nós temos essa certeza. Deus deixou essa promessa na palavra dele, né? Basta apenas nós confiarmos. Nós precisamos confiar. E hoje nós estamos aqui para, neste momento, eu convido você a se colocar de joelho para nós orarmos ao nosso Deus. Oremos. Querido e amado bom Deus que estás no céu, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, pelo privilégio que é estar na tua casa. Muito obrigada, querido Jesus, pela tua palavra que o Senhor nos deixou com tantos ensinamentos, com tantas promessas para a nossa vida. Paizinho querido, nós agradecemos a Ti pela tua casa que está com as portas abertas, por cada vida que aqui está, por cada família aqui representada. Nós convidamos a Ti, Senhor, Tu és o nosso convidado de honra. Que o Espírito Santo de Deus esteja aqui no nosso meio. E que tudo aquilo, Senhor Jesus, que as pessoas, os nossos queridos irmãos que aqui estão, vieram buscar, que eles possam sair daqui hoje, Senhor Jesus, transformados pela Tua palavra. Pai querido, Pai de amor, mais uma vez nós reforçamos o nosso pedido de oração pela vida da Luísa, Senhor Jesus, que está lá internada no hospital. Sabemos, querido Deus, que Tu tem colocado médicos eficientes para estar cuidando dela. Mas nós sabemos também que Tu és o médico dos médicos e o Senhor pode todas as coisas. Por isso, Senhor Deus, que nós confiamos e entregamos ela em Tuas santas mãos. Também colocamos, Senhor Jesus, aquelas pessoas que já estão em casa se recuperando. Assim como Jair também, que teve um acidente, passou por uma cirurgia. Nós também temos a nossa irmã Elisete, que também necessita das nossas orações, que também passou por outra cirurgia, mas que nós possamos crer e confiar cada dia mais. Paizinho querido, também te peço uma bênção especial sobre cada família que aqui está, Senhor. Que os santos anjos do Senhor possam estar acampando em cada lar aqui, Senhor Jesus. Por favor, Pai de amor, fica conosco, nos dê um culto abençoado na Tua presença. Abençoe a pessoa que irá nos trazer a mensagem através do louvor, também através da Tua palavra. Que nós possa, querido Jesus, estar com o nosso coração disposto a aprender mais de Ti, todos os dias. Permaneça conosco, perdoa os nossos pecados. É o que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém.
Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Bom dia, feliz sábado. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Então tá. Eu preciso... Você pode vir aqui para me ajudar um pouquinho, por favor? Vocês já ouviram falar... Pode subir aqui, fica mais alto. Vocês já ouviram falar de uma jovenzinha chamada Ellen G. White? Você é Ellen G. White hoje, tá? O que aconteceu com a Ellen G. White quando ela era menininha? O que aconteceu com ela quando ela era uma menina ainda? Lembram? Que ela sofreu um acidente, né? Uma outra menina jogou uma pedra que pegou aqui na cabecinha dela. Ela ficou inconsciente por várias semanas. Não pôde mais voltar para a escola. Tinha muitas dificuldades na escola, mas Deus tinha um propósito para Ellen G. White, né? E Ele a usou de maneira grandiosa para nos deixar muitos livros escritos, né? Então, Ellen G. White foi o quê? Uma mensageira, uma profetisa do Senhor, né? Pode sentar, obrigada. Então, o que é um profeta? Noé também foi um profeta, né? Paulo, um profeta. Então, um profeta, ele recebe as orientações de Deus e ele escreveu livros, né? Assim como Ellen G. White. Ela escreveu esse livro aqui e vários outros exemplares de livros. Mas estes livros, eles não podem sobressair a nossa Bíblia, né? Eles não... A Bíblia tem que ser o nosso guia. E os livros da Ellen G. White, elas nos dão as orientações mais claras sobre a Bíblia, né? Mas jamais substituir a Bíblia. E Ellen G. White, então, escreveu muitos livros que falam, que esclarecem melhor a palavra de Deus, que é a Bíblia, para nós, né? Quando a gente recebe um presente, o que a gente quer fazer? Abrir para ver logo o que tem dentro, né? Eu não vou abrir porque esse aqui não é meu, tá? Então, a gente quer abrir e fica curioso, né? O que será que tem dentro? O que será que eu ganhei de presente? Mas não é meu, não fui eu que ganhei. E a gente fica curioso, né? Para saber. Vocês têm curiosidade de saber como é que vai ser a volta de Jesus? Vocês já sabem sobre isso? Não sabe? Então, a gente tem que estudar a Bíblia para a gente ter as orientações certas de como Jesus vai voltar, né? E a gente não ser... enganados com isso. E a Bíblia nos deixa bem clara a forma como Jesus vai voltar. Vocês lembram de outros profetas da Bíblia? Moisés, Eliseu, Elias, né? Todos receberam mensagens, né? De Deus. João, Pedro, né? Tiago. Receberam as mensagens de Deus
Mas eles não escreveram coisas da cabecinha deles, né? Quem é que enviava as mensagens para eles? Jesus. Nada vinha da cabecinha deles própria. O Espírito Santo instruía eles e eles escreviam aquilo que o Papai do Céu mandava escrever. E um profeta, então, um profeta de Deus, como é que a gente reconhece, vai reconhecer um profeta de Deus? Sabem? Não? Aquilo que o profeta falar de acordo com a Bíblia. Exatamente. Aquilo que o profeta, a pessoa que se diz profeta de Deus e falar contra ou coisas que não combinem com a palavra de Deus, não é um profeta de Deus. Está dizendo mentiras, né? Então a gente tem que cuidar quando alguém fala alguma coisa, se está de acordo com a palavra de Deus, se realmente aquilo ali é verdade. Hoje, será que Deus poderia ter profetas? Sim. Nós podemos ser um profeta de Deus. Nós podemos transmitir as mensagens de acordo com a palavra de Deus para outras pessoas. Não é isso que Deus pede para nós fazer? O Espírito Santo não fala com nós? Fala. Então, a gente também pode ser usado por Deus para ser um profeta. Sora, a gente ora, mas nenhuma mensagem de Deus. Deus tem tudo determinado na hora dele. Então, não é na hora que a gente quer ser usado. Às vezes, Deus fala e a gente está tão distraído que não ouve. E aí nós não podemos dizer que Deus não fala. Ele fala. Mas às vezes a gente não ouve como deveria ouvir. E para que o Espírito Santo use vocês, use nós, os adultos, a gente precisa todo dia dedicar um tempo para ler a palavra, para estudar a Bíblia e pedir que o Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria para a gente entender e saber falar para as outras pessoas. E nos últimos dias, lá em Joel, diz que Deus vai usar as crianças para profetizar, para falar de Deus. Vocês podem ser usados hoje para falar de Deus, né? E devemos nos colocar nas mãos de Deus e permitir que Ele fale. Que Deus possa usar vocês, que vocês possam ser grandes profetas do Papai do Céu. Falar do amor de Jesus para outras pessoas. Tá certo? Então, a gente tem uma musiquinha. Mas antes da musiquinha, vamos orar primeiro. Eu gosto de orar primeiro antes da musiquinha, tá bom? Vamos fechar os olhinhos? Alguém gostaria de orar? Não? Eu oro então. Posição para a oração. Nosso querido Deus, obrigada, Senhor, por nos dar o Teu Espírito Santo, de maneira que Ele possa falar à nossa mente, ao nosso coração, e assim nós sejamos usados para levar a mensagem de amor e esperança aos nossos amiguinhos, na escola, no trabalho, onde quer que estivermos. O Senhor possa nos usar, Pai. Pedimos por Jesus. Amém. Então, vamos se posicionar para a musiquinha, por favor. Jonas era um pregador, ia onde mandava o Senhor.
Mas um dia desobedeceu, foi pra outra cidade contra o que disse Deus. Jonas era um pregador, ia onde mandava o Senhor. Mas um dia desobedeceu, foi pra outra cidade contra o que disse Deus. Ele desceu, procurando o navio. Lá se deitou e dormiu tão tranquilo. E uma tempestade forte começou. Mesmo assim o pregador fugiu, não acordou. Jonas, acorde! Por que você não clama ao seu Deus? Estamos afundando! Ai, que tempestade! Isso é tudo culpa minha. Eu estou fugindo de Deus, desobedecendo o que Ele me pediu. Podem me jogar no mar, eu sei que as ondas vão parar. E só assim todos vocês ficarão salvos. Tipo, jogaram Jonas no mar. Um grande peixe engoliu. E Jonas girando na barriga do bicho, entendeu que não obedecer só dá nisso. Tipo, jogaram Jonas no mar. Um grande peixe engoliu. E Jonas girando na barriga do bicho, entendeu que não obedecer só dá nisso. Tipo, e Jonas girando na barriga do bicho, entendeu que não obedecer só dá nisso. Tipo, jogaram Jonas no mar. Um grande peixe engoliu. E Jonas girando na barriga do bicho, entendeu que não obedecer só dá nisso. Mesmo fugindo, Deus o salvou. E na praia um peixe jogou. Jonas logo se levantou, pregou e na cidade tanta gente salvou. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. História de hoje, cuidando do tempo. Eu sou Eunice e tenho muito orgulho de ser filha da Dona Vilma. Eu vou contar um pouco da infância da minha mãe. Quando ela era criança, ela era de uma família muito simples e a alimentação deles era baseada em açúcar, produtos refinados e carne. E a saúde da minha mãe sempre foi muito frágil. Ela sofria muito com crises de asma, perdia noites de sono, usava remédios fortíssimos. Quando, na juventude, ela conheceu a igreja adventista, se converteu, casou-se, teve a primeira filha. E ela continuava com o mesmo estilo de vida, com os mesmos hábitos alimentares. E a saúde da família não estava bem. Quando a minha mãe percebeu que a minha irmã mais velha estava seguindo o mesmo caminho que ela e que provavelmente teria uma vida tão sofrida quanto ela, tomando remédios e com crises constantes de asma, ela clamou ao Senhor. O Senhor mostrou para ela que a alimentação poderia ser a cura para ela. E naquela época, 40 anos atrás, ela não existia tão disponível as informações acerca da alimentação e da importância dos hábitos saudáveis. Mas através dos escritos de Ellen White, ela descobriu que existia essa possibilidade. E ela procurou um médico naturalista que passou uma dieta para minha irmã. E nessa dieta ele retirou açúcar, produtos refinados, carne, leite e derivados. Minha mãe, com fé, fez aquela dieta e mudou a alimentação completamente da minha irmã mais velha. E assim foi um resultado tão surpreendente que a minha mãe tomou uma decisão. Ela disse: a partir de hoje, toda a família é vegetariana. Todos nós vamos ter a mesma dieta. Ela pensou assim: se foi tão bom para minha filha, para a mais velha,
vai ser bom para todo mundo. E em seguida veio o caçula, né? Filho homem. Ela teve complicações durante a gestação. Meu irmão nasceu prematuro e ele ficou entre a vida e a morte. Ela perguntou para o médico quais as chances dele sobreviver. E ele disse, olha, você fuma, bebe, como é a sua alimentação? E quando ela contou que não fumava, não bebia, que a alimentação era natural, ele disse, olha, isso conta bastante. E meu irmão se desenvolveu, cresceu, se recuperou. Hoje é o mais alto da família, tem 1,90 m e tantos. E hoje pedala e quebra seus próprios recordes. Gosta, é apaixonado por atividade física e permanece vegetariano e seguindo as orientações de saúde até hoje. A minha irmã mais nova, ela é enfermeira e aí ela se especializou, hoje é chefe vegetariana, nutricionista, dá palestras, é consultora de saúde. Eu também, acabou que esse estilo de vida mais natural me influenciou, eu também sou professora de educação física e contagiou toda a família, né? E agora até os netos da Dona Vilma também, né? A gente procura passar para eles os ensinamentos da Dona Vilma, né? Da importância de cuidar da saúde para melhor servir ao Senhor. Ela também, na sua igreja, pregava disso. Ela contava o seu testemunho, ela fazia palestras, ela promovia cursos de culinária natural e tudo que ela aprendia, ela ia passando. E ela sempre buscava aprender mais. Minha mãe sempre priorizou a alimentação e o estudo na escola adventista. Todos estudaram na escola adventista desde pequenos. Por incrível que pareça, minha mãe já, na fase em que nós estávamos grandes, os filhos grandes, fazendo faculdade, ela foi fazer faculdade também. Então, a minha mãe hoje descansa no Senhor, mas deixou seu legado, seu exemplo, e deixou para nós uma inspiração de seguir os princípios de saúde, ser fiel a Deus. E eu agradeço muito a Deus e a minha mãe que nos inspirou e nos trouxe essa transformação de vida. Agora chegou a hora de adorarmos juntos através dos dízimos e ofertas.
Som. Feliz sábado novamente, irmãos. Hoje vamos apresentar a plataforma aqui. Quem vai trazer a mensagem é o Rodrigo Costa. Ele é compositor da nossa associação. Mas antes nós vamos ter uma mensagem musical com a irmã Evelyn Flor. Dá-me teus olhos, quero ver. Dá-me tuas palavras, quero falar. Dá-me teu coração. Dá-me teus pés, eu quero ir. Dá-me teus desejos para sentir. Dá-me teu coração. Dá-me o que necessito para mostrar tua luz. Dá-me tua voz, teus dons e talentos. Quero viver para te servir. Dá-me o caminho que devo seguir. Dá-me teus sonhos, teus anelos. Teus pensamentos, teu sentir. Dá-me tua vida e vive em mim. Deixa-me ver o que tu vês. Dá-me tua graça, teu poder. Dá-me teu coração, Senhor. Deixa-me ver teu resplendor para ser moldado pelo amor. Dá-me teu coração. Dá-me o que necessito para mostrar tua luz. Dá-me tua voz, teus dons e talentos. Quero viver para te servir. Dá-me o caminho que devo seguir. Dá-me teus sonhos, teus anelos. Teus pensamentos, teu sentir. Dá-me tua vida e vive em mim, Senhor. Dá-me tua voz, teus dons e talentos. Quero viver pra te servir. Dá-me o caminho que devo seguir. Dá-me teus sonhos, teus anelos. Teus pensamentos, teu sentir. Dá-me tua vida e vive em mim, Senhor. Dá-me teus olhos, quero ver. Dá-me teu coração. Bom dia, bom dia, bom dia! Feliz sábado a todos! Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor nosso Deus mais uma vez. A pergunta que eu quero fazer nesta manhã ela é bem simples. Quantos estão felizes? Levanta a mão e diga, eu estou feliz. Amém. Desejo a todos vocês um feliz sábado. Irmãos, para mim é uma honra, né? Para mim é uma oportunidade muito incrível de estar aqui com vocês nesta manhã maravilhosa, na manhã de sábado, primeiro sábado de novembro de 2025, estar aqui com os irmãos da igreja do Guajuviras. E é um privilégio, né? Eu sempre digo que temos que ir aonde Deus mandar. E se Deus me trouxe aqui nesta manhã,
não foi por um acaso, foi por um propósito extraordinário. Irmãos, antes de nós irmos para o estudo da Bíblia, eu queria também desejar boas-vindas também aos nossos amigos que estão nos acompanhando pela plataforma digital e que Deus venha também abençoar a vocês assim como Ele está abençoando cada um de nós. Vamos fechar nossos olhos para falarmos com Deus? Assim mesmo como você está, curve sua fronte, leve seus pensamentos a Deus e vamos orar. Grande Deus e maravilhoso Pai, grato nós somos, Senhor, por mais um sábado na Tua presença. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia e Seu amor se renova a cada manhã em nossas vidas. E nós pedimos nesta manhã, Senhor, que Teu Santo Espírito venha se fazer presente em nosso meio. E que nós possamos entender o recado que o Senhor tem para cada um de nós. Santo Deus, abençoe cada família representada nesta manhã, cada pessoa que se faz presente, os amigos que não puderam vir, e também abençoe também, Senhor, os nossos irmãos que estão assistindo nesta manhã. Que Teu Santo Espírito vá de encontro e toque o coração de cada um também. É o que nós pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, para quem não me conhece, eu me chamo Rodrigo Ferreira, sou natural do Amazonas, dali da cidade de Parintins. Estou aqui há mais ou menos no Rio Grande do Sul há 7, 8 meses, né? E hoje eu tenho essa oportunidade, esse privilégio de compartilhar a mensagem aqui com os irmãos da Igreja do Guajuviras. E assim como a mensagem tocou no meu coração, eu espero que também nesta manhã ela vá ao encontro do seu coração. Que nós possamos juntos sair reavivados e também fortalecidos com o alimento espiritual. E nesta manhã nós vamos falar sobre um tema importante, um tema que para nós hoje ele é essencial, tanto para jovens, para crianças, quanto para adultos e até mesmo para idosos. Porque nós vamos entender nesta manhã um tema que Deus ele quer fazer com que cada um de nós possamos entender, que é simplesmente a escolha, simplesmente um chamado. Hoje a gente vai falar sobre o chamado de Deus para mim e para você. E nesta manhã eu convido os irmãos a abrir a Bíblia, lá no livro de Jeremias, capítulo 1, verso 5. Quem encontrar primeiro, diga, eu vou para o céu. E quem não encontrar, também fale e espere que eu também quero ir. Amém ou misericórdia? Amém. Jeremias, capítulo 1, verso 5. Eu vou para o céu. Alguém já falou aí? Verso 5. Amém? Diz bem assim: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Aqui nós temos uma mensagem extraordinária de Deus para um personagem da Bíblia chamado Jeremias. Jeremias ele é considerado na Bíblia, irmãos e irmãs, como profeta chorão. Mas por trás dessa característica tem um chamado extraordinário que Deus ele faz na vida de Jeremias. Irmãos, quando a gente olha para a história de Jeremias, desde o capítulo 1 aos demais capítulos e versículos, nós entendemos o quanto Deus esperou e até mesmo fez questão de anunciar para esse profeta que ele tinha um chamado especial. Hoje nós vamos entender sobre essa importância que Deus ele pôs na vida de Jeremias. Não só como na vida desse personagem, mas como também na vida dos demais profetas que a Bíblia cita, tanto no Antigo Testamento quanto no Velho Testamento, ou até mesmo quantas pessoas que lá atrás dos nossos patriarcas da fé, Jesus ele lança uma missão extraordinária. Você vai ver que esta mensagem desta manhã, ela fala sobre propósito, sobre aceitação e principalmente sobre cumprir a parte que Deus ele nos deixou nesse momento e assim como todos os momentos da nossa vida. Jeremias capítulo 1, verso 5, ele fala sobre o momento exato em que Deus escolheu
esse homem chamado Jeremias para ser ali o profeta das nações, para ser o seu mensageiro, ou seja, o seu portador da mensagem para aquele povo daquele tempo. Trazendo para os nossos dias também, quando a gente olha para esta passagem, nós entendemos uma seguinte coisa, que antes que Jeremias fosse formado, Deus já conhecia cada detalhe da vida de Jeremias. Deus já conhecia a cor do cabelo de Jeremias. Deus já conhecia o sexo do Jeremias. Deus já conhecia a vida pessoal de Jeremias. Todos os planos que Jeremias iria construir na sua vida futura após seu nascimento, Deus já tinha estabelecido muitas coisas. A novidade que nós temos hoje, nesta manhã, é que Deus nos conhece da mesma forma que Ele conheceu seu filho Jeremias. Da mesma forma que Ele chamou Jeremias antes do seu nascimento, Deus Ele olha para mim, para você e fala a seguinte frase: eu te conheci antes da fundação do mundo. Não foi depois da fundação do mundo, não foi depois que você viesse ao mundo, não foi depois que seus primeiros pais pudessem ali ter uma vida conjugal saudável, foi antes que você formasse no ventre materno, diz a palavra de Deus, Deus, Ele conhecia cada um de nós. Nesta manhã, Deus Ele olha para mim e para você e fala para Jeremias, e antes de você nascer, eu te constituí profeta às nações. Irmãos, em outras palavras, Deus te escolheu antes da fundação do mundo para ser o portador da mensagem do advento para o mundo em que nós vivenciamos. Irmãos, Jesus, Ele olha para você através de Deus, Ele fala a seguinte frase: eu te escolhi, eu te trouxe nesta manhã, eu lhe dei a vida, eu fiz você formar no ventre materno, para que você pudesse glorificar a Deus nos dons que Ele lhe deu, e até mesmo cumprir a parte que nos requisitamos, que é pregar o Evangelho. Quando a gente olha para a história de Jeremias, nós entendemos a seguinte frase: Deus escolheu Jeremias antes da sua formação no ventre materno. Deus escolheu Jeremias antes mesmo que os seus primeiros pais pudessem viver uma vida ali a dois, ou como um casamento que Deus Ele construiu para a família de Jeremias. E Deus escolheu Jeremias antes da fundação do mundo. E Deus, Ele olha mais uma vez para você e diz: eu escolhi você, não foi por um acaso, eu escolhi você, não foi por falta de interesse, eu escolhi você porque eu vi algo em você. Deus, Ele viu algo na vida de Jeremias que fez com que Jeremias se tornasse um dos profetas extraordinários segundo a Bíblia. E Deus, Ele olha para mim, para você e diz: a palavra foi para Jeremias, mas é para mim e para você nesta manhã. Irmãos, Deus nos escolheu desde o ventre materno. Deus nos escolheu antes mesmo que você fosse formado. Tá, Rodrigo, se Deus me escolheu, se Deus viu algo em mim, se Deus Ele se apaixonou por mim, eu quero saber como é que foi a escolha exata que Deus me fez. A escolha exata que Deus Ele trouxe para a minha vida. Como que foi que Deus me escolheu? Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em Efésios. Folheie a palavra de Deus nesse momento. Efésios capítulo 1, verso 4. Nós vamos entender sobre esta passagem extraordinária. Nós vamos entender como que Deus nos escolheu, assim como Deus Ele escolheu Jeremias. Efésios capítulo 1, o verso 4. Quem encontrar, por gentileza, sinta-se à vontade para ler. Efésios 1, verso 4. Que maravilha. Aí responde todas as dúvidas de Deus ao seu e ao meu coração. Porque a palavra de Deus diz bem assim: assim como ele nos escolheu nele, antes mesmo da fundação do mundo. Não foi depois do mundo ser formado, foi antes que o mundo fosse criado. Deus já tinha estabelecido um plano para a vida de Jeremias. Irmãos, antes da fundação do mundo, eu e você, através de Deus, Deus já tinha preparado um propósito para as nossas vidas.
Você estando aqui nesta manhã, você não é um fruto de incerteza, você não é um prognóstico médico, você é fruto da certeza de Deus, porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo. O que é interessante nessa passagem é que Deus ele olha para mim e para você e lança 3 coisas para nós entendermos o quanto Ele nos escolheu, o quanto Ele nos ama e o quanto Ele quer fazer com que o seu único propósito esteja alinhado com a nossa vida. Irmãos, Deus ele não errou em te escolher, Deus ele não errou em escolher Jeremias. E olha só o que diz aqui, Deus não trabalha por um acaso. Primeiro passo que nós devemos entender, Deus ele não trabalha por um acaso. Nós estamos aqui nesta manhã, não foi por um acaso. Você está sentado nesse banco da igreja, não foi por um acaso. Você aceitar a palavra de Deus, não foi por um acaso. Foi ali a estratégia exata que Deus usou para te alcançar e através de você alcançar muitas pessoas também. Irmãos, olha que texto maravilhoso, antes, não foi depois. Muitas pessoas hoje em dia confundem o que Deus ele tem preparado para depois, o que Deus já está preparado antes da fundação do mundo. Deus já vem olhando para você antes mesmo de que você se formasse no ventre materno e diz, eu escolhi você porque eu vi algo incrível na sua vida. Amigos, nessa manhã, quando a gente olha para a história de Jeremias, nós olhamos para a nossa vida pessoal e nós entendemos uma única coisa, que Deus nos escolheu. É a única coisa que nós devemos entender, que o chamado de Deus ele é para cada um de nós, que Deus nos escolheu ali mesmo no ventre materno, que Deus já nos conhecia ali mesmo quando nós estávamos sendo formados dentro do ventre materno. Deus te escolheu ali mesmo no momento exato em que você saiu do ventre materno, já tinha preparado um propósito extraordinário para a sua vida. A novidade nesta manhã que Deus te traz é que independentemente das decisões que você tomar, Deus ele olha para você e diz, eu te escolhi. Independentemente do rumo em que você tomar, Deus escolheu você. Mas Ele escolheu para que você pudesse vivenciar o propósito e o plano que Deus tinha para a sua vida, que Deus tem para a sua vida. Ele não te escolheu para que você pudesse estar perdido. Ele te escolheu para que futuramente você pudesse estar salvo. E em nome de Jesus, através de Deus, através desta mensagem, Deus ele quer nos salvar. Irmãos, não deixe as dúvidas, não deixe a angústia, não deixe a tristeza, não deixem o medo tirar a certeza de que você é um filho de Deus, de que você é uma filha de Deus, porque Deus ele não erra em escolher os seus filhos. Deus ele quer salvar independentemente de quem sejamos, de que façamos e de que iremos fazer. Mas irmãos, Ele só vai nos salvar se nós permitirmos o propósito de Deus habitar na nossa vida. Essa é a realidade. E quando a gente vai mais adiante na história de Jeremias, no verso 7, nós entendemos que Jeremias, ele duvidou daquilo que Deus tinha preparado para a vida dele. Quantos aqui, quando ouvem uma coisa, ficam com um pé atrás? Levante a mão. Quantos aqui, quando escutam um assunto irrelevante, ficam com o pé atrás, com dúvida, com receio de aceitar aquilo que é verdade, de aceitar aquilo que pode mudar a vida? Quantos aqui ficam com esse receio? Levantem a mão. Todos nós temos dúvidas, não é mesmo? Mas Deus ele olha para Jeremias e fala assim: não digas, eu não sei falar, porque aonde você for, eu irei, aonde eu te enviar, você irá falar, você irá proclamar a mensagem. Irmãos, Deus ele nos chama para que nós possamos ter a certeza, e a certeza de que Ele quer nos usar. A certeza de que através de Deus, eu e você seremos instrumentos vivos para outras pessoas. E olha só que interessante, a palavra também é para nós hoje. Muitos duvidam do seu valor, da sua vocação, da sua capacidade, mas Deus quer nos lembrar, olha o que Deus quer lembrar para mim e para você nesta manhã. Você é
conhecido, você é escolhido e você é separado para viver ali o propósito de Deus antes mesmo do seu nascimento. Agora olhe para a pessoa que está do seu lado e fale a seguinte frase: antes de Deus ser importante para você, você é importante para Deus. Irmãos, antes de Deus ser importante para você, você é importante para Deus. Assim como Jeremias foi importante para Deus, você é importante muito mais para Deus. Porque Deus, ele quer usar você de uma maneira extraordinária, para que você possa mostrar para o povo, neste mundo, que Deus quer salvar também as pessoas. Agora, Rodrigo, você fala sobre a questão de chamado. O que é que eu devo entender da seguinte forma? Que Deus te deu uma missão. Deus te escolheu para viver um propósito. Deus te conheceu antes do ventre materno. E Deus te separou para viver um propósito extraordinário nessa terra. Irmãos, nós somos separados por Deus. Nós somos separados por Deus para sermos conhecedores, até mesmo cooperadores para esta mensagem alcançar a vida das pessoas. E quando nós entendemos a importância de aceitar a verdade presente sobre a nossa vida, nós entendemos, nós estamos dizendo que para Deus, Senhor, permitimos que a sua vontade prevaleça na nossa vida. E quando nós fazemos isso, Deus, ele olha para mim, para você, e entende que através de nós, ele pode salvar ainda mais pessoas. Através de você, Deus, ele pode usar você para ser luz em os momentos escuros, em caminhos sombrios, em abismos que muitas pessoas não conseguem entrar. Mas Deus, ele vai te capacitar, Deus, ele te capacita, Deus, ele te usa, Deus, ele te transforma, Deus, ele mostra através de você a esperança para as pessoas. E como assim esperança para muitas pessoas? É bem simples entender essa mensagem de hoje. Quando nós entendemos que Deus nos conhece, Deus, ele atende todas as nossas necessidades. Quando nós entendemos que Deus nos escolheu, Deus, ele nunca vai nos abandonar. E quando nós entendemos que nós somos separados por Deus, nós sentiremos o prazer de sair a este mundo afora para levar a mensagem de Deus para as pessoas. E que mensagem é essa? Eu convido os irmãos a abrirem ali o livro de Mateus, capítulo 24, verso 14. Ele é um dos textos bem conhecido também para cada um de nós, independentemente de crença ou outras coisas. Mateus capítulo 24, 14, ele fala sobre um último sinal que antecederá a volta de Jesus. E Jesus, ele nos deixa esse último sinal, para que através de nós possamos mostrar para as pessoas que aquele que há de vir virá e não tardará. Mateus capítulo 24, 14, diz bem assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha de todas as nações, e então virá o fim. Esta é a missão que Deus nos deu. O sermão profético ali de Mateus 24, 14 fala sobre o último sinal que antecede a volta de Jesus. E esse último sinal, ele requer entendimento, ele requer esforço, ele requer disciplina, ele requer principalmente aceitação. Porque você é convidado por Deus para proclamar a mensagem angélica. Você é convidado por Deus para ser o terceiro anjo, de acordo com o livro de Apocalipse, e levar a esperança para as pessoas. E que missão que Deus me deu, Rodrigo? Folhei mais a sua Bíblia. Vamos para o livro de Mateus, capítulo 28, o último capítulo desse livro. E nós vamos ler ali o verso 18 a 20. Nós vamos entender sobre que missão que Deus ele nos deu. Que missão que Deus ele deixou conosco. Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. Diz bem assim: e Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Ou, em outras palavras, até o fim do tempo, até o fim dos tempos, até o fim do mundo. Esta é a missão que Deus nos deu. Esta é a missão que Deus ele quer que nós façamos até a sua breve volta.
que nós possamos proclamar todos os dias a mensagem do advento, fazer discipulados, ensinar pessoas e levar as pessoas à salvação, porque lá no céu, cada um de nós teremos um lugar, e lá no céu, Deus ele quer nos dar a recompensa, que a cada um de nós que levarmos pessoas para o reino de Deus, receberemos de Deus a coroa da vida eterna. Irmãos, quando nós entendemos a importância de aceitarmos o chamado de Deus para a nossa vida, nós aceitamos também a mensagem que Deus ele nos deixou, a esperança que Deus ele nos trouxe, de que um dia ele vai voltar, de que um dia ele vai buscar o seu povo, mas para que nós possamos ver Jesus voltar nas nuvens do céu, ele nos pede para cumprirmos uma única missão: sair e proclamar a mensagem do advento. Tem pessoas nesse mundo buscando esperança, tem pessoas neste mundo buscando saída, e a própria palavra de Deus diz lá em João 8,32, quem conhece a verdade faz o quê? O liberta. E quem que é a verdade? Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e é a vida. E ele diz, ninguém vai ao Pai se não passar por Jesus. Então que nós possamos, irmãos, todos os dias, levar esta mensagem para essas pessoas e entender, e ajudá-las a entender que Deus tem um propósito extraordinário para a vida de cada um. Irmãos, indo para a parte final, Deus ele olha para cada um de nós e nos faz entender a seguinte forma: Deus nos conhece, Deus nos separa e Deus nos envia. Primeiro passo, Deus nos conhece, Ele nos conhece do mais profundo e sincero coração. Ou seja, intimamente falando, Deus conhece você mais do que você se conhece a si próprio. E outra coisa, Deus, Ele nos separa com um propósito. O propósito que Deus ele tem para a sua vida é maior do que você possa imaginar. E a terceira coisa, Deus nos envia, e Ele nos envia com o poder do Santo e Bom Espírito. Irmãos, cada um de nós não somos um acidente, nós somos um projeto divino, nós somos ali um fruto em que Deus ele colocou neste mundo planejado para que nós possamos fazer a diferença na vida das pessoas. E o conselho que nós temos nesta manhã é: não fuja daquilo que Deus ele tem para você. Não deixe a incerteza cobrir o seu coração de que Deus te escolheu para um propósito muito melhor. Olha a história de Jeremias. Jeremias ele teve um plano traçado antes da fundação do mundo. E Deus olha para mim, para você e fala: você foi escolhido para um propósito muito maior. E que esse propósito seja vivenciado na nossa vida. E que a cada dia nós possamos permitir que Deus ele realize os desejos dele na nossa vida. E que todos os dias, irmãos, nós possamos entender que nós não somos um projeto inexistente, que nós não somos um fruto de incerteza, mas que nós possamos entender uma coisa, que eu e você somos a certeza de Deus. Deus quis que nós nascêssemos, Deus quis que estivéssemos aqui, e Deus quer que cada um de nós possamos encontrar com Ele naquele grande dia na Canaã celestial. E nesta manhã, Deus ele olha para mim e para você e diz que Ele nos ama e que Ele nos escolheu para sermos diferentes, para sermos mensageiros, para sermos, como posso dizer para vocês, para sermos cooperadores da mensagem de Deus para a vida de muitas pessoas. Irmãos, indo para a parte final que não é vigília, tem uma seguinte frase que nós queremos, que Deus ele quer deixar ao nosso coração. O propósito de Deus antecede a existência humana. Antes mesmo de Jeremias dar o primeiro choro, Deus já o conhecia, já havia separado e já havia traçado um plano. Essas palavras também são para nós. Antes que você nascesse, Deus ele já sabia cada detalhe da sua vida. E antes que você ouvisse a voz de Deus, o propósito de Deus já seria com que você fosse proclamador da mensagem do advento. Irmãos, Deus ele olha para mim e para você da seguinte forma que ele olhou para Jeremias. Deus ele não vê ali a sua beleza exterior. Deus ele não olha o formato do seu corpo. Deus ele não olha a cor dos seus olhos ou a cor do seu cabelo, ou o tamanho do seu pé, ou o tamanho da vestimenta que você usa.
Deus, Ele não olha ali quantos fios de cabelos você tem. Deus, Ele conhece cada detalhe da sua vida. E Ele olha a seguinte coisa que mais importa para Ele, que é o teu interior, que é o meu e o seu coração. Não importa se você é bonitinho, não importa se você é feio, Deus, Ele vai te usar da mesma maneira que Ele usou os antigos, os nossos antepassados lá atrás. Não importa se você é criança, não importa se você é jovem, não importa se você é adulto, não importa se você já tem grande experiência na igreja, Deus, Ele quer te usar de uma maneira extraordinária. Deus, Ele não errou em te escolher. Deus, Ele não errou em fazer com que você estivesse aqui nesta manhã para ouvir esta mensagem. Talvez esta manhã tenha alguém que tenha uma dúvida no seu coração, mas para você acalmar essa sua dúvida, Deus olha para você e diz: antes que você fosse formado no ventre materno, eu te conheci. Irmãos, Deus nos conhece mais do que nós possamos imaginar. Irmãos, Deus te conhece muito mais. Você se diz: eu me conheço eu mesmo, mas Deus, Ele te conhece mais do que você mesmo. Deus, Ele traçou esse plano na vida de Jeremias, não foi por um acaso. Tanto que Jeremias, ele se tornou ali um dos profetas extraordinários segundo a Bíblia. E Deus, Ele olha para mim, para você e diz: eu te escolhi. Por mais que venha ali pessoas falarem para você: você não tem dom, você não é capacitado, você não vai saber desenrolar. Mas quando nós confiamos na certeza que Deus nos fez, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos moldar, Ele vai nos transformar, Ele vai nos capacitar para toda boa obra. E através de mim e de você, pessoas serão salvas, porque Deus vai nos usar de uma maneira extraordinária. Indo para a parte final, eu não sei quantos aqui são adventistas de berço, de criança, desde ali da mocidade ou da infância, ou quantos conheceram a verdade presente através ali na sua adolescência, ou ali na sua fase adulta, na reta final também da sua carreira. Mas Deus, Ele trouxe você aqui. E para que você possa ter a certeza de que quem te chamou não foi um homem, de quem te chamou não foi o pastor, de quem te chamou quem foi que te chamou não foi o ancião, não foi o diácono ou a diaconisa. Quem te chamou não foi o ministério da sonoplastia, o ministério de louvor. Quem nos chamou foi Deus. E Deus nos capacitará. Irmãos, Deus, Ele quer te usar de uma maneira que Ele usou Jeremias. Deus, Ele quer transformar a sua vida da mesma maneira que Ele transformou a vida dos profetas, que Ele transformou a vida ali de Abraão, de Isaac e de Jacó, que Ele transformou a vida de muitas pessoas segundo a Bíblia, do apóstolo Paulo, que Ele transformou a vida de muitas pessoas que ouviram sobre o seu amor. Ele quer transformar a minha e a sua vida também. A pergunta que Deus tem nesta manhã, para cada um de nós, é a mesma pergunta que Ele fez para o profeta Isaías. Quando Ele olha para Isaías e fala: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Jesus, Ele olha para o profeta Isaías e ele fala essa seguinte frase. E Isaías, com toda a plena convicção com relação ao seu chamado que Deus estava fazendo para a vida dele, ele olha para Deus e fala assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus não espera que nós jogamos objeções para aceitarmos a sua vontade. Deus espera que nós abrimos os nossos corações e permitimos que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa vida. Eu não conheço a história de nenhum de vocês. Eu não sei o que passa na vida pessoal de vocês. Eu não sei o que vocês têm enfrentado no decorrer do dia, no decorrer da semana, mas a certeza é certa, irmãos. Deus conhece cada detalhe da sua vida. E como Deus conhece cada detalhe da sua vida e quer fortalecer a sua certeza e a convicção que Ele te chamou, Satanás quer te derrubar e quer te dar a incerteza de que você não é capaz. E aí que Deus, Ele olha através de cada um de nós e nos dá a certeza, assim como Ele capacitou Jeremias,
Ele quer te capacitar também. Não permita que a incerteza, que a insegurança, que a tristeza, que a angústia penetre no teu coração e deixe com que você possa vivenciar o extraordinário de Deus. Permita que o fruto do Santo e Bom Espírito de Deus habite em teu coração. E aí Ele te dará a certeza de que você não é um fruto de incerteza, mas você é a certeza de Deus. Irmãos, eu tenho 22 anos e 8 anos de adventismo. Parece que eu tenho uns 30, né? Mas eu tenho 22 anos. E até hoje, eu não conheci o meu pai biológico, eu não conheci a família do meu pai, porque com 2 dias de nascido, ele simplesmente me abandonou no hospital e foi embora. Eu poderia ter crescido num mundo totalmente ao contrário, como muitas pessoas estão, sem esperança, sem tristeza, com angústia no coração. Mas com 14 anos, Deus me trouxe uma mensagem e disse bem assim: esse é o momento em que eu vou te usar. Hoje eu tenho 8 anos de adventismo, com 22 anos, eu entendo o quanto Deus Ele me ama. E eu tenho certeza que tem pessoas que têm 40 anos de adventista, tem 15 anos de adventismo, tem meses que estão na igreja e já estão entendendo o propósito que Deus tem para a vida de cada um de vocês. E esse propósito, ele é muito maior. Não fique triste porque tudo está dando errado. Não fique angustiado quando as dificuldades aparecem. Não fique abalado quando o que você planeja não dá certo. Pelo contrário, fique feliz, porque é meio ao deserto das dificuldades que Deus Ele vai usar você. É meio ao deserto dos obstáculos da vida que Deus vai te fazer vitorioso. É meio ao deserto da tentação que Deus Ele vai te fazer prevalecer sobre as dificuldades que Satanás lançar para a sua vida. Mas Ele quer te dar a única certeza, irmãos, que Ele te escolheu, que Ele te chamou. E se Deus te chamou nesta manhã, não foi por um acaso, não foi por um estalar de dedos, foi tudo planejado. Ponto por ponto, vírgula por vírgula, acento por acento, Deus planejou tudo na sua vida. E se estiver dando errado, Deus Ele olha para você e diz a seguinte frase: calma, porque eu não vou te abandonar. Ele não abandonou o seu povo há 40 dias e 40 noites no deserto, quando o povo saiu do Egito para habitar ali nos desertos, para até chegar à terra de Canaã. Deus Ele não abandonou Jesus no deserto da tentação, quando ele foi tentado 40 dias e 40 noites. E mesmo Adão e Eva pecando no jardim do Éden, Deus Ele não abandonou os seus filhos. O primeiro passo que Deus deu naquele dia foi ao encontro dos nossos primeiros pais. E a novidade que Deus Ele tem para nós hoje é que mesmo nós passamos pelas dificuldades da vida, Deus Ele não vai te abandonar, porque Ele te escolheu. E se Deus te escolheu, pode ter certeza que bênçãos extraordinárias Ele vai fazer vivenciar na sua vida. E que neste sábado, irmãos, nós possamos entender o propósito de Deus para a nossa vida. E se este é o desejo do teu coração de falar: Senhor, nesta manhã eu entendi o quanto o Senhor me ama, o quanto o Senhor quer mudar a minha vida, o quanto o Senhor quer fazer com que os teus propósitos vivenciem no meu caminho. Se esse é o desejo do teu coração, te convido a ficar em pé nessa manhã. Se você sentir um forte clamor, uma forte frase no seu coração falando a seguinte voz: que esse é o caminho, andem por ele, eu convido os irmãos a se colocarem em pé. Porque no mundo, cada um de nós vamos passar por dificuldades. O povo de Deus, ele passa por dificuldades. E mesmo em meio às dificuldades, Deus ele vai usar cada um de nós para sermos a esperança de muitas pessoas. E nós sendo a esperança de muitas pessoas, nós entendemos que Deus ele quer nos salvar. Irmãos, nesta manhã, você vai ter a oportunidade de fechar os seus olhos, de falar com Deus, de abrir o seu coração para Deus, enquanto você escutará um louvor, uma música, um louvor especial que com certeza vai tocar no seu coração. E na medida que tocar no seu coração, eu convido a você
a fechar os seus olhos, a ouvir somente a voz de Deus, e abrindo o seu coração para Deus, pode ter certeza que Deus, Ele está prestes a ouvir o seu clamor. Ele te escolheu por um propósito muito maior. E esse propósito é para que cada um de nós, naquele grande dia, possamos estar na grande Canaã celestial. Nesse momento, convido os irmãos a meditar na letra desse louvor. E eu convido a Evelyn a vir aqui à frente para cantar com vocês esse louvor especial. E no momento em que você ouvir, eu convido você a fechar os seus olhos e abrir o seu coração para Deus. E deixa Deus conduzir cada detalhe da sua vida. Meditem na letra nesse momento. Em meu coração e na alma eu guardei a palavra do Senhor, e em meu Salvador permaneço, transformando passo a passo meu viver. Sei que Deus me usará para falar do seu amor e em completa comunhão tornar-me vencedor. Sobre mim então seu poder virá, para que eu possa anunciar a salvação e a vitória, enfim,
Deus é misericordioso, é amoroso, é passivo e sabe de todas as coisas. Na certeza em que nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, Deus ele começa a nos capacitar a cada minuto, a cada hora ou a cada segundo. Deus te trouxe aqui nesta manhã, não foi apenas para presenciar um culto sabático, mas Deus te trouxe nesta manhã para que você venha entender a importância que Ele quer realizar na sua vida, o propósito que Ele tem para cada um de nós. E que nós possamos entender o chamado de Deus para a nossa vida. E que em nenhum momento, irmãos, e os que estão ouvindo e presenciando nesta manhã, possamos nos esquecer de que Deus nos conhece a cada detalhe. Que nós possamos ter essa certeza de que Jesus nos trouxe, Deus nos formou, e Deus nos amou e nos ama tanto que Ele quer nos usar para levarmos pessoas à salvação também. Hoje é o primeiro sábado de novembro, o primeiro sábado ali de novembro de 2025. Hoje o céu está em festa porque cada um de nós decidimos entender a mensagem que Deus tem para o nosso coração. E nesta manhã, eu convido a vocês a fecharem os seus olhos. Nós vamos orar. Nós vamos entregar a nossa vida a Deus. Porque só Deus é capaz de transformar a nossa vida e de realizar milagres na nossa vida. Feche seus olhos. Converse com Deus. Você vai ter um minuto. Você que também está em casa, você vai ter um minuto para conversar com Deus. Um minuto para que você possa contar as coisas da sua vida para Deus. Como se você estivesse contando para um amigo próximo, alguém da família conhecido, ou alguém que te entende. Não se esqueça de que Deus, Ele é especialista em transformar as coisas impossíveis nas melhores possíveis da sua vida. Feche seus olhos. Leve seu pensamento a Deus. Converse com Ele um minuto. E depois nós vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, por mais um sábado na Tua presença. Obrigado, Deus, pela vida, pelos Teus cuidados, porque o Senhor nos escolheu, nos trouxe aqui nesta manhã para entendermos a importância do chamado que o Senhor tem na nossa vida. Como a Tua palavra diz, e a seara é muito, e os trabalhadores são poucos. Nós, nesta manhã, entendemos que o Senhor precisa de cada um de nós para trabalharmos nessa seara. E aqui tem teus filhos, Senhor, da igreja do Guajupeiras. Nesta manhã, e com certeza, Deus, entenderam a importância do teu chamado para a vida deles. Por favor, Senhor, que o Senhor venha nos usar, venha nos capacitar, venha transformar a nossa vida. E a cada manhã, dia ou hora que passe, nós possamos estar preparados para encontrarmos contigo naquele grande dia. Santo Deus, o Senhor nos conhece desde o ventre materno, conhece a nossa vida, conhece a nossa história. O Senhor nos trouxe aqui, Senhor. O Senhor nos ama tanto que deu o seu Filho para morrer por nós, porque o Senhor também já tinha certeza que teria pessoas que estariam dispostas, Senhor, a cumprir a Tua obra aqui nesta terra. E aqui está os Teus filhos da igreja, os irmãos da igreja, as crianças desta igreja, os jovens, os adultos, os idosos que estão aqui nesta manhã. Temos a certeza que eles estão dizendo sim para o cumprimento da Tua mensagem. Santo Deus, que Teu Santo Espírito, Senhor, venha nos dar uma porção dobrada, venha nos fortalecer, Senhor, a cada manhã, e venha dar-nos entendimento
do teu propósito para a nossa vida. Às vezes nós erramos muito nas escolhas, erramos muito, Senhor, nas palavras, erramos muito nos pensamentos, mas nós queremos aprender contigo, Senhor, como é buscar a tua sabedoria, como é levar o teu amor para as pessoas. Nos ajude, Senhor, a ser luz para estas pessoas. Nos ajuda-nos, Senhor, ser pontes de salvação para estas pessoas que buscam a tua vinda, que buscam o teu amor. Nos capacita, Senhor. Usa-nos como o Senhor usou Jeremias. Usa-nos, Senhor, como o Senhor usou Isaías. Usa-nos, Senhor, como o Senhor usou os seus patriarcas e profetas. Usa-nos, Senhor, para a tua boa obra. Se porventura Satanás tentar nos derrubar, tentar destruir os nossos pensamentos, tentar nos distrair, Senhor, daquilo que o Senhor tem preparado para nós, que o Senhor nos revista lá, como diz aí no livro de Efésios, com a tua armadura, que nós possamos todas as manhãs e todos os dias da nossa vida lutarmos juntamente contigo, para vencermos essas dificuldades. Dar-nos uma porção dobrada do teu Santo Espírito, Senhor. Abençoe os irmãos que estão aqui presentes. Abençoe as famílias que não puderam vir. Abençoe as pessoas enfermas, Senhor. E nos dá a certeza de que quando o Senhor voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória, esse teu povo escolhido, estará reunido em um só coro, em uma só voz, para entoar louvores ao teu santo nome até a eternidade. E ao sairmos daqui, Senhor, da tua santa presença, possamos te levar conosco para o nosso lar, levar o Senhor conosco para a nossa vida, e que quando as pessoas olharem para cada um de nós, elas venham entender que através de nós o Senhor se faz presente e quer salvar essas pessoas também. Usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade. E é o que nós pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, neste momento, nós gostaríamos de agradecer a Evelyn pelos lindos louvores, que Deus possa continuar te usando. Agradecemos também ao Rodrigo pela linda mensagem, com certeza foi usado pelo Espírito Santo de Deus. Agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui conosco, que Deus abençoe e leve para casa em segurança. Lembrando que quem quiser ir comigo amanhã para fazer a nossa evangelismo lá no cemitério, a gente vai estar lá no São Vicente. Vamos sair daqui umas 7h30, 7:20, aqui da frente da igreja. Se alguém quiser nos acompanhar, será muito bem-vindo. Então, um feliz sábado a todos.